Mateus 24, 35. E o que ele, afinal de contas, disse acerca de si mesmo que foi tão inédito e tão especial? Simples. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, afirmou ser Deus. Mas alguém pode objetar dizendo: não existe na Bíblia nenhum registro de Jesus dizendo palavra por palavra, eu sou Deus. Isso é verdade. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Lembre-se, a Bíblia foi escrita noutra cultura e é dentro dessa cultura que devemos compreender primeiramente a sua mensagem para depois traduzi-la ao nosso tempo. Pois bem, como exemplo de autodeclaração divina por parte de Jesus, tome as suas próprias palavras como estão registradas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que passo a ler agora para você. Eu e o Pai somos um. Num primeiro olhar, isto pode não parecer uma afirmação de Jesus em ser Deus. Entretanto, perceba a reação dos judeus à sua afirmação. Ela está aqui, na continuidade do texto. Você quer ver? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, 33. Ora, os judeus daquela época compreenderam claramente que a afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, seria uma declaração de ser ele mesmo Deus. De outra forma, não teriam tido aquela reação contra ele. Mas alguém ainda pode alegar: isto foi um entendimento dos judeus e eles poderiam estar errados. É claro, mas veja, se os judeus erraram, Jesus também errou, pois nos versículos seguintes, ele não os corrige dizendo: eu não afirmei ser Deus. E olha que ele sempre corrigia os fariseus quando eles estavam errados em sua interpretação da Bíblia ou em seu ensinamento. Sendo assim, isto indica que Jesus realmente estava dizendo que ele era Deus ao declarar: eu e o Pai somos um. João capítulo 8, verso 58, também nos dá um outro exemplo. Quer ver? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, em resposta, os judeus tomam pedras numa tentativa de apedrejar Jesus, como vemos em João 8,59. Agora eu pergunto, por que os judeus iriam querer apedrejar Jesus se ele não tivesse dito algo que criam ser uma blasfêmia, ou seja, uma afirmação de que ele seria Deus? Outra situação especial está nas vezes em que Jesus perdoava os pecados de uma pessoa. Uma delas aconteceu quando, ao se apiedar de um aleijado, declarou que seus pecados estavam perdoados. Os judeus, indignados, questionaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? A outra situação foi com o ladrão na cruz, a quem Cristo promete o paraíso, isto é, o perdão. Em ambos os casos, é notório que ele se colocou na posição de Deus. Se não, vejamos. Pela lógica e pela revelação bíblica, todos nós temos o dever, a obrigação humana de perdoar o nosso irmão que pecou contra nós, certo? Mas isto implica em perdoar aquele ou aquela pessoa que cometeu uma falta exclusivamente contra a minha pessoa. Veja, eu não posso nem teria como perdoar alguém pelo erro cometido contra outrem. Eu não posso, por exemplo, perdoar Adolf Hitler pela morte de milhões de judeus. Eles nem eram meus parentes. Eu também não posso perdoar o estuprador da filha do meu vizinho, que nada fez à minha pessoa ou a alguém da minha família. Sendo assim, é mais do que notório que somente alguém como Deus pode perdoar todos os pecados, desde, é claro, que confessados, porque os pecados são, em última instância, cometidos contra a pessoa de Deus. Portanto, ao Jesus perdoar pecados sem perguntar aos vitimados o que achavam daquilo, ele estava claramente se dizendo Deus. Estes, é claro, são apenas alguns exemplos, e se eu estiver errado em minha interpretação de que Jesus era Deus, então o apóstolo São Paulo também estava errado. Sabe por quê? Eu vou pegar a Bíblia de novo e vou mostrar para você o que o apóstolo Paulo disse por inspiração do Espírito Santo. Preste atenção.
porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade em forma corpórea. Colossenses 2, verso 9. Pois bem, o que vou dizer agora é uma questão de lógica e não há escapatória para ela. Quando uma pessoa alega ser Deus, como fez Jesus Cristo, ela obrigatoriamente deve pertencer a uma dessas três categorias. Primeiro, se ela alega ser Deus e de fato não é, ela deve ser louca ou lunática, correto? Segundo, se ela não é Deus nem lunática, então ela deve ser mentirosa, está enganando a outros com a sua mentira. E em terceiro lugar, se ela não é nenhuma dessas três coisas, então ela só pode ser Deus. Você só pode escolher uma dentre essas três possibilidades, não existe uma quarta. Então, qual delas seria a possibilidade que cabe melhor em Jesus? Veja, não há necessidade de provarmos se Jesus era Deus ou não. Tudo o que temos de fazer é descobrir se ele era um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nem uma coisa nem outra, então, obviamente, ele deve ser o Filho de Deus. O que acabei de dizer foi apresentado por C.S. Lewis em sua obra Cristianismo Puro e Simples. Mas deixe-me colocar o que ele escreveu. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. A única coisa que poderia contrariar esta lógica seria supor que o Jesus dos evangelhos nunca existiu. Mas isto também não faz sentido por várias razões. Primeiro, o estilo literário escolhido para escrever a sua trajetória não é nem de perto o de uma lenda ou biografia do tipo de propaganda. Não é à toa que os autores usavam o termo técnico evangelho ou evangelion em grego, que quer dizer boa nova, para referir-se à história de Cristo, porque este era o título de uma história oficial, real, como aquela que marcou o nascimento de Augusto César e é contada no calendário de Priene como sendo as boas novas, euangelia, do nascimento do imperador. Outra coisa, os judeus jamais estariam dispostos mentalmente ou psicologicamente a criar um ser humano divino. Isso iria contra toda a sua identidade cultural judaica. A encarnação do Filho de Deus chocou a sua tradição e, como acentuamos no início desse programa, aqueles pescadores rudes da Galileia não teriam conhecimento formal de mitologia grega para criar um personagem meio judeu, meio helenístico, que pudesse ser ao mesmo tempo humano e divino, como Hércules, Aquiles ou o Minotauro. Não se trata de nada disso. Do mesmo modo, já caiu por terra aquela tentativa de dizer que Paulo, o grande apóstolo Paulo, seria o responsável pela criação do Jesus divino. Apesar de um ou outro escritor ainda insistirem nesse ponto, já não está mais em voga esse tipo de hipótese. Aliás, ela nem é aplaudida na academia. Quem insiste em dizer isto está desatualizado do debate corrente. Aliás, para falar a verdade, ainda que a genialidade daquela época ou do nosso tempo pudesse tentar produzir um personagem do nada que fosse como Jesus Cristo, meu amigo, eles jamais o conseguiriam. Basta comparar Jesus aos grandes heróis mitológicos que a humanidade já fabricou, desde o épico do Gilgamesh,
para falar dos sumerianos, até o DC Comics, para falar do moderno super-homem. Nenhum deles se iguala ou se compara a Jesus Cristo. Aliás, aproveitando esse ensejo, tomo licença para repetir a conclusão de C.S. Lewis. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Afinal, a causa deve ser sempre maior que o efeito dela. E por falar em efeito, se intelectuais ateus como Russell aplaudem a figura mitológica de Pitágoras pelo efeito de suas ideias, deveriam fazê-lo de maneira muito maior por Jesus Cristo. Afinal de contas, o efeito da vida de Jesus é muito, mas muito maior do que qualquer teorema postulado por um filósofo hipotético. O que temos, na verdade, no homem de Nazaré é a expressão máxima de Deus em forma humana, a redenção única da raça humana. Ele é o único eu sou, o grande eu sou. A melhor opção é segui-lo, hoje e agora mesmo. Portanto, eu não posso terminar esse programa sem fazer um apelo ao seu coração. Por que você hoje não se rende a Jesus Cristo? Deixe-o entrar em sua vida, deixe-lhe mostrar a certeza do céu, da esperança, da vida eterna, da redenção que Ele mesmo trouxe na cruz do Calvário. Noutras palavras, aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Esta será a maior decisão de sua vida. E eu diria, a decisão mais acertada de todas.